Após o Enter no cadastramento do paciente, ele volta para a tela inicial do programa, aonde aponta com as luzes azul, verde e vermelho como está a situação do sensor. Azul significa que o sensor está pronto para iniciar o procedimento. Verde é que ele está pronto para iniciar a captura e vermelho, caso ele não esteja conectado corretamente. Aqui ele está em stand-by, portanto está azul. Para fazer a captura, eu venho no botão. Primeiro, eu coloco quantas imagens eu desejo fazer daquele paciente no prazo do timer. Por exemplo, eu faço uma, duas ou três ou várias imagens desse paciente. Venho no botão iniciar captura. Nesse momento, começa a contar um timer de 2 minutos, aonde eu tenho esse prazo e esse tempo para fazer as 3 imagens que eu escolhi inicialmente. O verde significa que o sensor está pronto, já está pronto a captar. Assim que eu faço a captura, a imagem vai aparecer instantaneamente na tela do computador. O tempo de exposição que normalmente se usa num raio-x convencional é de 0,2 segundos. Isso é em média, porque você pode estar com o raio-x um pouco fraco, aí você teria um pouco mais de tempo de exposição, ou raio-x um pouco forte, que você deveria um pouco menos de tempo de exposição. A média é 0,2. Recomendamos que você faça uma radiografia a 0,2 segundos e caso não goste, ache muito claro ou muito escuro, vá regulando para mais ou para menos até achar o ponto que você ache que você goste da imagem. Após feita a captura, a imagem vai se posicionar dessa forma na tela do seu computador, de forma imediata, 2 a 3 segundos. Aqui são os filtros para se trabalhar. Desse lado do software encontra-se as ferramentas para se trabalhar a imagem. O primeiro ícone seria o ícone de comparação de imagem. Caso o cliente tenha feito mais de uma imagem daquele paciente e queira comparar uma imagem com a outra, como por exemplo uma radiografia inicial e uma radiografia final, basta que ele tenha a imagem inicial que ele queira na tela, clique com o mouse neste ícone, abrir e escolha a radiografia final. Eu vou exemplificar como sendo essa a radiografia final, como exemplo somente, e ele vai fazer uma comparação em tela cheia da radiografia que seria a inicial com a radiografia que seria a final. A tecla Escape ou ESC do seu computador faça com que volte à tela inicial. O próximo ícone seria o tela cheia, em que ele tira as ferramentas deixando somente a imagem na tela do computador. Mais uma vez, para eu voltar à tela inicial, eu vou na tecla ESC do computador. O próximo é com o desenho de um disquete, seria para salvar a imagem. Caso eu tenha feito alguma alteração, eu clico neste ícone e a imagem vai ser salva com a alteração. O quarto ícone aqui de nossa tela seria o excluir. Caso essa imagem não esteja me satisfazendo, não seja aquela e eu vá repetir, fazer alguma outra, eu clico em excluir e esta imagem será excluída do nosso programa. Seguindo, aqui tem um ícone exportar, em que ele exporta a radiografia do nosso programa para qualquer outra pasta do desejo do cliente. Como, por exemplo, eu vou usar de exemplo, vou exportar para minha pasta de imagens, vou chamar esta de radiografia. E aqui também eu posso escolher um outro formato, caso você tenha algum prontuário que exige um formato diferente. Clicando aqui no tipo, ele me dá a opção de salvar em bitmap, PNG, em arquivo DICOM, em JPEG. Vou salvar em JPEG apenas como um exemplo.
salvar. Ele está salvo naquela pasta imagens do meu programa como um JPEG. O próximo ícone é o ícone de brilho, em que, chegando com o mouse em cima, ele já me abre esta régua, em que aqui eu aumento o brilho da imagem com o mouse para a direita e com o mouse para a esquerda eu diminuo o brilho da imagem. Este ícone chama-se inverter cores, em que ele faz aquele positivo negativo. Ele transforma o que é escuro em claro, em que é claro em escuro, para que, às vezes, facilitar visualizar uma curvatura de ápice, como está melhor a luz do canal. Um clique eu vou para o negativo, com outro clique no mesmo ícone eu volto para o positivo. Seguindo, eu tenho o ajuste de contraste, em que, clicando com o mouse para o lado direito, eu aumento o contraste, clicando com o mouse para o lado esquerdo, eu diminuo o contraste. O próximo é o histograma, que serve para calibrar os tons de cinza da imagem. Eu consigo fazer com que a imagem tenha, aqui ele faz um gráfico de tons de cinza, em que eu posso ajustar clicando nesses triângulos para que aquela imagem fique mais ou menos com mais ou menos tons de cinza. O próximo ícone é ajuste de gama. Ele ajusta também os tons de cinza. Seria como se eu estivesse iluminando a radiografia ou escurecendo um pouco ela como um todo. Seria ajustando o gama dos tons de cinza que a imagem tem. A próxima ferramenta, essa que aponta a letra T, seria para a inserção de textos na radiografia. Caso eu queira clicar na radiografia e ter algum diagnóstico, como no caso, escrever aqui algo como lesão, eu clico com o Enter, a informação que eu descrevi fica inserida na radiografia. Também posso vir neste ícone e fazer um apontamento de onde seria essa lesão. Então eu consigo apontar, fazer vários apontamentos na radiografia, mostrando alguma informação que eu acho importante. O próximo seria inserir círculo. O que seria isso? Caso eu queira dar ênfase em alguma região daquela radiografia, numa conversa com o paciente, eu quero apontar para ele uma cárie, uma lesão, eu posso usar o ícone círculo para mostrar isso. Este ícone, que tem o desenho de um lápis, seria um desenho à mão livre. Seria caso eu queira fazer alguma informação na radiografia à mão livre. Eu queira fazer alguma informação, queira fazer um apontamento à mão livre, essa seria a ferramenta. Essas próximas ferramentas trabalham em conjunto. Caso eu queira dar ênfase em uma região somente, basta eu clicar na ferramenta Selecionar, que ele vai selecionar determinada região, e cortar, ele vai simplesmente cortar aquela área que eu quero. Ele tira aquilo que eu não selecionei e deixa somente aquilo que mais me interessa numa radiografia. Caso eu queira voltar qualquer informação à imagem original, eu venho na flecha no ícone Desfazer. A próxima ferramenta seria a ferramenta de medida angular. O que essa ferramenta faz? Ela mede o ângulo entre 3 pontos de meu interesse. Caso eu queira saber o ângulo em determinada região, eu clico em 3 pontos e ele vai me dar o ângulo entre esses 3 pontos. O ângulo, nesse caso, selecionado, seria de 40,58. Dando exemplo de algo perto de 90 graus, ele faria dessa forma. O próximo ícone, em que tem uma régua com um clipe ao lado, seria para a calibração das medidas. Como funciona? Nem sempre a imagem que está na tela do computador
está feita de uma forma paralela, ou seja, usada na técnica do paralelismo. Eu posso ter usado a técnica da bissetriz, que angulou, encurtou ou alongou a imagem. Dessa forma, eu tenho como calibrar a imagem para torná-la a mais real possível. Como fazer isso? Primeiramente, eu necessito de um padrão na radiografia. Essa radiografia que está na tela, ela se faz ideal porque eu tenho uma lima e as limas têm uma marcação. Essa marcação seria para mim aquela medida real, como por exemplo, como fazê-lo? Eu clico nesse ícone, vou até o início da lima e meço o tamanho dessa lima. Aqui está me dizendo que essa lima tem 20,3 milímetros. Só que olhando a lima dentro do canal radicular, eu vejo que a marcação da lima não é realmente os 20. Seria, por exemplo, 18. Como eu faço então? Eu apago esses 20 e insiro a informação de 18 milímetros. Porque a lima me deu isso. A lima, eu estou vendo ela dentro do canal com essa marcação de 18 milímetros. Então eu marco 18, clico no ícone verde e pronto. Essa medida está calibrada. Quando eu venho na próximo ícone aqui, que é o ícone de medida, tudo que eu inseri agora dentro dessa radiografia, ele me dá o real, ou seja, ele compensou a angulação com essa pequena regra calibração. Seria aquilo que se aprende na faculdade com uma regrinha de 3, ok? O próximo ícone, seguindo aqui, é o ícone que faz uma medida em curva. Nem sempre o canal radicular ou algo está de forma reta. Então, eu consigo fazer uma medida em curva, como por exemplo, eu clico, vou ao segundo ponto, clico, vou ao terceiro ponto, clico, ao quarto ponto, clico, até fazer a curvatura toda que eu gostaria. Aqui eu exagerei um pouco, simplesmente para demonstrar. Ele me dá a medida entre o primeiro e o segundo ponto de 8,7, entre o segundo ponto e o terceiro de 7,7, entre o terceiro e o quarto de 6,8 e assim sucessivamente. O próximo ícone seria rotacionar. Às vezes eu faço uma imagem de um molar e ela sai em pé. Com esse ícone rotacionar, ele faz com que a imagem fique deitada. Conforme eu vou rotacionando, ele vai girando a radiografia de 90 em 90 graus.